obrigado por estarmos mais uma vez reunidos nessa noite. Pai amado, peço que todos que estiverem nessa reunião possam se sentir fortalecidos com as suas bênçãos de paz e de proteção. Pedimos a permissão a Ti, Pai amado, a Jesus, a espiritualidade amiga, para que possamos darmos inícios nessa reunião da noite de hoje. Pedimos também, Pai, muito especial por essa irmãzinha Bruna, para que vós possa amparar com as suas mãos compassivas junto da espiritualidade amiga, para que possa orientá-la, para que ela possa passar para nós o estudo da reunião da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de dizer que estou assim, morrendo de saudade de estar aí com vocês reunidos na nossa casa. Mas assim, fica a certeza de que nós estamos juntos através de pensamentos e vibrações. Eu fico feliz de vocês terem me escolhido para fazer o estudo. E eu confesso que é um tema que sempre me despertou bastante curiosidade. Até porque, assim, eu tenho um pouquinho de medo da morte. Não para onde eu vou depois que isso acontecer, mas sim no momento da morte. O que acontece com o meu corpo físico, o que acontece com o meu espírito, com a alma. E isso sempre me levou, assim, a estudar bastante sobre o assunto e me desperta bastante interesse e curiosidade esse tema. Eu fiquei até um pouco surpresa quando eu vi que eu estava escalada para falar sobre isso. Então, vamos lá, as perguntas são as 154 e a 155 do Livro dos Espíritos. Eu procurei, assim, ler bastante algumas revistas espíritas para me ajudar a montar isso. Também vi os comentários de Miramês, porque é um tema bastante delicado, vamos dizer assim, né? Então, começaremos pela pergunta 154, que Kardec fez aos espíritos. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar ao fim do seu exílio. E aí Kardec faz um comentário, né? Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Quando os espíritos, dão a resposta a Kardec, isso me trouxe, assim, uma lembrança que às vezes eu comento com algumas pessoas sobre isso. O que acontece no momento desses desencarnes, ainda mais por acidente? Como é que fica a alma? Né? E aí é engraçado que o espírito, ele não sente, a alma não sente essa dor do corpo. O corpo sofre a lesão do acidente, mas a alma rapidamente vai se desprendendo do corpo. Então, o corpo físico, ele, sente, ele sofre esses impactos, mas a alma não. E aí, pegando o comentário de Miramês sobre essa questão 154, ele fala lá sobre o desligamento da alma. Eu separei um trechinho aqui pra gente. É processo comum e natural para a humanidade terrena. A separação do corpo da alma, embora não exista um totalmente semelhante ao outro, ocorrendo modificações de pessoa para pessoa. Muitos querem entender que, assim como a enfermidade lhe traz dores e inquietações variadas, a separação do espírito do corpo possa lhe causar dores inenarráveis, porém esta não é verdade. Como ele traz, esse desligamento,
ele não acontece da mesma forma com as pessoas. Isso varia muito de pessoa para pessoa, da forma que foi a morte. Então, a gente não pode dizer que esse desligamento vai ser igual em todos os casos. Voltando lá primeiramente, né? A morte por esgotamento do fardo fisiológico se processa como se estivéssemos com uma roupa suja. Interessante a comparação que ele faz, né? De modo que nos apressamos em trocá-la, sem motivo algum de inquietação. O modo de morrer que muitos têm é o instinto de conservação que fala mais alto, como também a necessidade de cumprimento de deveres ante os compromissos assumidos no mundo onde estagiam e diante a própria consciência. O espírito é necessário que saiba, é perfeito em todas as nuances da vida. Tudo que vem sentir na carne e fora dela é pelo processo mental, é falta de harmonia na trajetória das ideias. Depois de educados na escola de Nosso Senhor Jesus Cristo, cessam a inquietação e a alma desconhece a dor em quaisquer caminhos que se dispõe a percorrer, a não ser nos casos de grandes missionários da verdade que descem a carne para ensinar, pelo exemplo, como devemos suportar a dor. Entretanto, a sua dor é diferente, é sentida em outra dimensão de vida, é transformada como adubo na terra, em frutos saudáveis. Na morte do corpo, os laços se desatam, não se quebram, por serem eles de formas diferentes do corpo de carne. São altamente sensíveis e estruturados em outra dimensão psíquica, e na separação se recolhem para o seu ponto de origem, antes de se ligarem nos primeiros instantes de vida. O desenlace é feito por mãos hábeis, gradativamente, como requer a evolução da alma. Porém, na desencarnação do espírito altamente evoluído, já se muda o comportamento. Querendo ele, se desata a si mesmo. O sofrimento é mais psicológico, por estar o espírito mudando-se para um lugar desconhecido. É nesse sentido que é muito necessária a educação da alma antes da separação do corpo. É o efeito que se vê na influência da religião que mostra, por muitos meios, notadamente a doutrina dos espíritos, como provas irrecusáveis da continuação da vida e da comunicação dos chamados mortos, que a morte não existe. Voltamos para falar coisas que nunca se ouviram, mesmo nas mais arborizadas filosofias espiritualistas. Não temas a morte do corpo, porque o espírito é vida, mas jamais procures a desencarnação por querer se libertar mais depressa da vida na terra. Responderás pela violência que praticares contigo mesmo. É de bom grado que estude as leis naturais, cumprindo sempre a vontade de Deus e não a tua. A morte natural é a morte divina. A criatura deixa o corpo como se soltasse um pássaro de uma gaiola e ganha mais liberdade de consciência quando cumpre todos os deveres assumidos diante de Deus. E lendo esse comentário de Miramês, eu me identifiquei muito e assim, é um puxãozinho de orelha, né? Pra mim que fico com esse medo todo. Que isso, quando ele fala que esse sofrimento é mais psicológico. E nós que temos, né, uma religião, nós da doutrina espírita, devemos nos educar para isso. Nós já temos esse entendimento do que acontece de todo esse processo. Então, se nós estamos bem conosco, esse momento vai se dar assim tranquilamente. Então, que nós possamos começar esse preparo da mente, né? E nos educando para isso. Porque é normal sentir esse medo, né? Esse nervosismo todo de que irá acontecer, né? Desse novo mundo, de um mundo até então desconhecido. Mas a gente já tem um entendimento, a gente sabe o que acontece depois da morte. A gente sabe que a morte não existe. Então, que nós possamos vir nos educando
para esse momento, porque é a certeza que nós temos, né, de que vai ter sim essa separação, de que vai acontecer esse desencarne e que nós possamos desencarnar bem. E agora, passando para a próxima questão, a 155. E na pergunta 155, Kardec pergunta aos espíritos: a separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. E pegando o comentário de Kardec, né? Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. Ou seja, vai acontecer a destruição desse corpo material, mas esse perispírito ele não vai sentir. No momento desse desprendimento do corpo e da alma, a alma não sente. Continuando no comentário, né, de Miramês. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente com lentidão variável, segundo os indivíduos. É como eu expliquei, né? Isso não vai acontecer com todos, varia, né, de espírito para espírito. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo, naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida. Mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos, observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar. Há certos gêneros de morte, verificando-se em alguns os suicídios. É como eu falei, né? Ainda mais nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, que sabemos como isso se dá, nós temos que vir nos preparando para isso. É como ele até mesmo falou, né? Como depende do espírito se ele está mais agarrado à vida material. Ele, lógico que ele vai sofrer um pouco mais. Então, nós temos que nos preparar, ainda mais que já temos o conhecimento. E assim, é interessante a gente pensar que nesse momento, né, do desprendimento, o espírito ele só vai abandonar esse corpo que nos serviu por alguns anos para que a gente pudesse cumprir algumas coisas que foram nos estabelecidas na espiritualidade, para que a gente viesse, né, acertar algumas coisas de vida passada, para que a gente pudesse acertar esse débito que nós temos. Então, no momento do desprendimento, o espírito vai se abandonar desse corpo que já não vai mais nos servir para nada, esse corpo vai se destruir,
mas o espírito ele vai continuar. Ele vai continuar os seus caminhos e depois ele vai retornar em um outro corpo. Então que a gente não fique pensando nisso, porque vai chegar uma hora que esse corpo aqui já não vai mais nos servir. Esse corpo aqui vai ser destruído, né? Vai para a terra. E o espírito, quando ele se libertar, ele vai tomar outros caminhos. Os caminhos que lhe serão direcionados por Jesus. Pegando só mais um trechinho do comentário de Miramês, ele fala: o espírito apegado às coisas materiais, o usuário, o sensual, enfim, o ignorante, fica junto ao corpo o tempo que a natureza animal achar conveniente. O seu afastamento é feito gradativamente, enquanto permanecer alimentando ideias de posse, de medo, de orgulho e de egoísmo. O Livro dos Espíritos nos ensina que a alma pode ficar apegada ao corpo. Isso, né, é uma tristeza. Às vezes por dias e meses, mas na verdade, há casos em que se verifica que a alma fica ligada aos seus restos mortais por anos, a fio, até mesmo envolvida nos próprios ossos, até que desperte em seu coração alguma luz que faça reconhecer que já não pertence mais ao mundo dos homens, tocado pelos sentimentos superiores oriundos do coração. Algumas, por vezes, sofrem com a desintegração do próprio corpo. Os laços não se quebram, eles se desatam, tal como foram atados na concepção. Há entre a formação do corpo e o perispírito uma certa sintonia de modo a se fazer a junção de um ao outro. Os laços são ligados no centro de forças de matéria sutil harmoniosa, capaz de, por seu intermédio, dominar todo o complexo fisiológico. Podemos dizer que o século XX é o século do espírito, fase essa que começou no século XIX, para que a humanidade pudesse entender melhor a vida divina dentro da vida humana. Deve-se, se ainda não o faz, passar a meditar na vida espiritual e aprender a orar todos os dias, assim como te alimentais várias vezes, porque o alimento da alma vem pelas vias do coração e da renovação dos sentimentos. Para nós espíritas, né, a morte do corpo físico significa até uma liberdade. Mas para aquelas pessoas que ainda são muito presas à matéria, essa morte pode significar sofrimento, dor, né? E isso é muito triste quando a gente vê nas reuniões mediúnicas até os espíritos ainda muito presos a essa matéria. E que nós, quanto espíritos, possamos nos preparar para esse momento, né? O momento dessa liberdade do nosso espírito, quando ele se desprender desse corpo. Então, que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, entrar em contato com o mundo superior e pedir em espiritualidade amiga, junto a Jesus, que possa estar conosco, nos auxiliando, que possa nos direcionar nos caminhos da vida, que possa vir ao nosso auxílio. Que nesse momento, momento de pandemia, onde milhares de pessoas sofrem, sentem essa dor do corpo físico, que Jesus possa estar auxiliando, possa estar amparando os doentes,